CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de atividades na nossa casa. E eu convido a todos para que possamos juntos fazer a abertura desta noite. Então nós vamos descruzando as nossas pernas, nossos braços, sentando confortavelmente. E vamos nos conectando com a espiritualidade de amor e luz que está presente neste momento. E vamos pedindo tudo aquilo que nós viemos buscar. E vamos receber conforme o nosso merecimento. Vamos nos conectando, vamos elevando o nosso pensamento. Vamos elevando e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando e nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos nossa jornada evolutiva no melhoramento pessoal e na iluminação divina. E neste momento,
vamos pensando e agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida dos nossos lares. E neste momento, convidamos a todos agora para que nós possamos acompanhar a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja e assim é. Então eu agora convido a todos para que nós possamos fazer um minuto de silêncio e de doação de energias para todas aquelas pessoas que se encontram doentes, acamadas, com depressão, medo e pensamentos suicidas. Imagine então saindo do seu cardíaco a cor rosa e a cor verde, que a espiritualidade se encarregará de entregar para todos conforme o merecimento de cada um. Agradecemos toda a energia recebida. E só passando e relembrando do recado, que nessa sexta-feira agora, nessa semana, dia 26/9, das 14h30 às 16h30, a Casa Céu estará com os trabalhos de acolhimento e apoio oncológico.
e também para as pessoas que tiverem outras doenças também poderão participar. Então, se você conhece alguém, um familiar, um amigo, poderá convidar para estar aqui nesse dia 26. E todos que vierem serão bem acolhidos. E agora eu passo a palavra para Elizabeth, que ela vai fazer o Evangelho. Boa noite a todos. Eu agradeço ao Pai Celestial, Mãe Maria e aos mestres de luz por estarmos hoje aqui presente. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo está passando? Eu vou falar sobre o capítulo 1, a leitura vai ser. Esse capítulo, ele fala do amor de Deus sobre nós. Então, espero que Deus me ilumine, que eu fale de coração para vocês e que vocês também possam ouvir através do coração, porque é um capítulo muito bonito. Todo o Evangelho é uma leitura muito bonita, mas esse ele fala sobre a preocupação, né, e todo o amor de Deus sobre nós. Eu não vim destruir a lei, né? As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos e a Era Nova. Eu vou passar direto primeiro para Moisés. Então, que foi a primeira, ali foi a primeira aparição. Moisés, ele foi um médium muito grande, né? Então, as 2 partes distintas da lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, é a lei civil e disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e o caráter do povo se modifica com o tempo. Então, Moisés, ele veio, naquela época, trazer as leis de Deus, né? Mostrar que existe um único Deus, né? E essas leis foram estabelecidas naquele tempo porque o povo era muito primitivo. Então, ele precisava, né, se direcionar para um único Deus, ter disciplina. Então, era preciso conter aquele povo primitivo. Então, veio Moisés com as suas leis. Ele escreveu 600 e poucas leis, né? E estão contidas todas no Antigo Testamento. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Os 10 mandamentos que fala no Evangelho são a lei moral de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Que é o primeiro mandamento. Que vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Então, esse primeiro mandamento é a relação do povo com Deus, né? Seria: não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Também a relação, né, com Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado, que é o terceiro mandamento. Também uma relação com Deus, né? Esse lembrai de santificar o dia do sábado,
Se nós trouxermos para hoje, no momento, seria um dia que a gente deve guardar para fazer orações, né? E para a gente refletir, orar, fazer meditação, né? O Evangelho no lar. Então, escolher um dia da semana para a gente se conectar com Deus. Então, isso aí está nos 10 mandamentos. Mas, naquela época, tudo isso era mais rígido, né? Era mais uma obrigação. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Ali já é a relação de Deus com o nosso próximo. Então, a nossa relação com Deus e com o próximo, honrai o nosso Pai, né? Tanto o nosso Pai Celestial, como o nosso Pai aqui na Terra, né? Que nós devemos honrar e também servir o nosso Pai, né? Que nos deu a vida. O 5º mandamento, não matareis, que é direto uma relação com o próximo, né? Então, o que significa não matareis? Naquele tempo, esse mandamento era no pé na letra, né? Não matareis. Hoje em dia, nós não vamos sair matando ninguém aí, né? Mas a gente tem de pensar o que significa esse não matareis. Aqui significa que a vida é muito importante e preciosa, valiosa. Toda a vida na Terra, todos os seres vivos são preciosos. Então, além de cuidarmos de nós, do nosso corpo realmente, não querendo nos matar, né? Nos suicidar ou também não cuidar do nosso corpo, adoecer. Então, isso também a gente deve cuidar. E também da natureza, dos animais. Então, esse não matareis é muito mais abrangente. Hoje em dia, a gente tem consciência nisso. Naquela época, na lei de Moisés, o povo entendia que realmente não era só ir ali e não matar, né? Mas hoje em dia, a gente tem uma consciência maior dos mandamentos. Não cometereis adultérios, também uma relação com o próximo, né? Que a gente também ali inclui respeito, amorosidade. Não furtareis. Então, também a gente não ser honesto, né? Há várias maneiras. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Então, não ficar falando mal dos outros, fofocando também, né? Não desejais a mulher do vosso próximo. Também, ali se fala em respeito, né, para com a família. Não desejareis a casa do vosso próximo, que é o 10º mandamento, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Também aí a relação ao próximo, né? Então, esses mandamentos de Moisés, que Moisés escreveu, né? Que ele foi canalizado. Então, hoje, ele serviu naquele tempo para um povo primitivo que precisava, né, ter uma lei, uma imposição. Ele precisava seguir uma palavra, entender que havia um Deus único. E naquela época, Moisés colocava como um Deus rígido, né, que cobrava, né, e que punia. Então, se não servisse os mandamentos e as leis, porque daí, naquele tempo, também Moisés criou mais leis, além dos 10 mandamentos, né? E o povo tinha de seguir aquelas leis, porque era um povo muito primitivo. Então, ele teria de ter medo
ter medo desse Deus e segui-lo. Ter medo de um Deus punitivo. Hoje em dia a gente sabe, né, que Deus é puro amor. Mas naquele tempo precisava ser leis rigorosas. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, né, do Evangelho. É uma lei universal e tem, por isso, um caráter divino. Todas as outras leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Então, por isso que Moisés, então, trouxe essas leis. Aqui eu vou passar de novo no início, que fala, então, sobre Jesus. Então, de Moisés veio Jesus. E Jesus fala aqui no capítulo 1, no Evangelho, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes o cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes de tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, essa leitura do Evangelho, o que Jesus queria dizer com tudo isso? J, se é essa pronúncia, né, é a menor letra do alfabeto hebraico e grego, simbolizando a importância de cada mínima parte da lei. Então, ali Jesus fala que a lei divina, os 10 mandamentos e a lei de Deus, o mínimo tem de ser cumprido, né? Da menor letrinha. E é uma lei universal. A universalidade da lei que se estende às leis celestiais. Quer dizer, a lei de Deus não é só aqui na Terra. Ela se estende aos mundos celestiais. É para todo o universo. Quanto às leis terrestres, demonstrando que a lei de Deus é completa e não pode ser alterada. Significa que os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus são perfeitos, completos e não podem ser alterados. Cada detalhe é importante e deve ser seguido à risca, pois nada será omitido ou modificado até que tudo seja cumprido. Então, até que nós possamos cumprir, né, as leis de Deus à risca, né? Então, porque nada passa nos olhos de Deus. Ele tudo vê. Não adianta nossos pensamentos, nossas ações, nós não escondemos nada, não podemos esconder. Deus sabe de tudo, de toda a nossa vida, né? E a gente está aqui para quê? Para evoluir. E as leis de Deus, tanto no início de Moisés, que Moisés nos trouxe as suas leis, era para quê? Para conter aquele povo, né? Para eles não serem tão primitivos para conseguirem evoluir. Só que naquele tempo, para eles conseguirem evoluir, eles precisavam de uma lei rígida, né? Precisava ser posto em posição. Hoje em dia, não. Então, Jesus veio para modificar isso. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la e dissolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de atendimento do homem.
Então, quando Jesus veio, estava um pouquinho mais evoluído, né? Mas não tanto, mas já estava. Então, por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-lo sofrer uma reforma mais radical do que as conduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e dizendo aí toda a lei e os profetas. Então, nessa parte do Evangelho, então a gente vê que Cristo veio, né? Mas para nos ensinar o quê? Ele já não era mais aquele Deus, já estava nos ensinando que não era aquele Deus punitivo, né? Mas que era um Deus bondoso, amoroso, né? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali ele está nos ensinando a amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A nos cuidar, a nos amar, né? Aí está toda a lei e os profetas. Então, essa é toda a lei. Então, é o resumo de todas aquelas leis, os 10 mandamentos. Ele colocou todas as leis na lei do amor. É isso que Jesus veio, porque agora já vinha, né? Então, era isso que Jesus fez e que ele veio nos ensinar. Ele não veio fazer cumprir uma lei rigorosa, mas ele veio nos ensinar sobre a lei do amor, a lei divina. Os profetas, naquela época, viviam as leis de Moisés, né? Através das leis de Moisés. Jesus foi o único que cumpriu, profeta que cumpriu a lei de Deus, né? Em toda a sua totalidade, porque ele era um espírito muitíssimo evoluído, então ele cumpriu com toda a sua amorosidade e vivenciou essas leis. Ele vivenciou todas as leis com toda amorosidade. E o Espiritismo? Está quase na hora. O Espiritismo é uma nova ciência, né? Então, as 3 revelações, Moisés, Cristo e agora o Espiritismo. É uma nova ciência que vem revelar aos homens, por prova irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas, incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. E essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, no Testamento Antigo é falado sobre Moisés, né? No Novo Testamento está
personificada o Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não personifica em nenhum indivíduo, porque ele é um produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que dele os espera. Então, daí veio o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, que veio para nos ajudar, né, nos orientar. O Evangelho, ele seria como uma luz, né, uma orientação para nós seguirmos o quê? As leis divinas, a lei do amor. Então, veio codificado por Allan Kardec, né, surgiu o Espiritismo, que é que seria a terceira revelação de Deus. Então, a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação do amor de Jesus, que ensinou e vivenciou, servindo de exemplo a todos nós. Em vez de obedecer à lei de uma forma antiga, os crentes agora seguem o Espírito de Deus, que os guia a amar e a servir a Deus de uma nova maneira. A lei do reino, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É cumprida naturalmente pela vida no Espírito, pois o amor é o cumprimento da lei. A terceira revelação, a doutrina espírita, que veio ajudar a nossa evolução, nos esclarecendo sobre a existência e a comunicabilidade entre os dois planos, né? A imortalidade da alma. Então, veio agora porque agora o homem já consegue compreender, entender, né? Então, eu não vou conseguir falar mais sobre o Evangelho, mas eu recomendo a todos, inclusive o Evangelho infantil para as crianças, né? E eu agradeço a todos, né, por essa noite e pelo estarem aqui presentes. Então, neste momento, nós vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda e pedindo tudo aquilo que nós viemos buscar nesta noite e conforme nosso merecimento que ele nos conceda. Então, vamos nos conectando, fechando os nossos olhos suavemente, fazendo respirações suaves e tranquilas, refletindo serenamente em tudo o que precisar e no que aqui veio buscar nessa noite. Iniciamos esse passe espiritual, pedindo a presença de Deus Pai, Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e dos Espíritos amigos de luz, para receber este passe. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, seu anjo da guarda, que através de boas intenções está sempre ao seu lado para orientá-lo e protegê-lo. Agora peça
aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo, que os ajude a realizar a sua limpeza espiritual. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontram ali alojados, frutos da minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmo. Sejam afastados da minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e sejam evaporados no ar, como fumaça, e levados para serem transmutados na luz em amor. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, falta de paciência, ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e o meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde e da minha vida. Que assim seja e assim é. Então, neste momento, eu convido as famílias que estão aqui, que elas podem passar, beber a água, e quem tem atendimento a gente encaminha lá atrás, e os que precisam de atendimento emergencial serão dadas fichas. Uma boa noite.